Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não são os bens que tornam grande alguém, mas quanto de Deus está em seu coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Afasta todo o mal dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos caminhos. Nós te agradecemos por tudo aquilo que tem feito, por mais esse dia, pelo seu Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, por essa palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Permanece no meio de nós, Senhor. Se a gente notar, se eu mostrasse uma foto para você de uma pessoa e no fundo dessa foto tivesse de repente um muro sem estar rebocado, sem tinta, sem nada, e você começa a observar além da pessoa os detalhes da foto, você percebe que ela está num lugar muito humilde, muito simples. E eu te perguntasse, essa pessoa ela é bem-sucedida, ela é mal-sucedida? Você ia começar a procurar indícios de marca, da forma que ela se veste, se ela está bem cuidada, para tentar criar uma história para aquela pessoa e tentar determinar se ela é ou não. E a gente olha na Bíblia, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um é sobre Elias, que ele vivia no mato, alimentado por corvos e bebia água de um riacho. Esse cara era um exemplo de sucesso, não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha nada. Até que o riacho seca, né? Então a única fonte de água acabou. E se a gente notar na época, o que estava acontecendo estava com uma seca muito grande. E Deus pede para ele sair de lá e ir para a cidade, e ele vai encontrar uma viúva, e ele encontra a viúva e fala assim: olha, Deus pediu para você me dar um pouco de comida e água. Ela falou: até gostaria de fazer isso para você, mas na minha casa só tem um pouquinho de farinha, e eu tô pegando uma lenha aqui, e eu vou comer e vou morrer depois, porque eu não tenho mais nada para comer. E ele fala: não, você vai fazer um bolinho para mim, e depois vocês fazem um pouco para você. E ela foi lá e obedeceu, e Deus fez um milagre na casa dela, que a farinha e o azeite, eles não pararam de produzir, eles ficaram se multiplicando, né? Só que ele era uma pessoa simples, que estava mendigando. Só que se a gente olha a importância que ele teve na Bíblia, não foi pelos bens que ele teve, porque ele não teve bem nenhum, muito pelo contrário. Assim também, se a gente observa a história de Jesus, como eu poderia acreditar que o Filho de Deus pudesse nascer numa manjedoura, num estábulo onde ficavam os animais, sem luxo, sem nada? Então você percebe que lá na passagem de Lucas 2:7, ele diz assim: e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar nenhum para eles na hospedaria. Então eles até tentaram se hospedar, mas não conseguiram. Da mesma forma, se eu mostrasse uma foto que você pudesse saber que aquela pessoa fosse Jesus, e ele tivesse numa casa com um fundo igual eu citei, de tijolo à vista, né, aparente, um lugar bem humilde, ele deixaria de ser Deus? Você iria olhar e julgar ele de forma pelo lugar que ele está? É claro que não. Se eu te mostrasse uma foto, sei lá, por exemplo, do Neymar da vida, dentro de um lugar desse, você ia considerar ele? Claro que não. Percebe que é só quando você não conhece a pessoa, né, que você não conhece os talentos que ela tem, é que você trata ela dessa forma. Nós temos que ser reconhecidos não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos, pelo Deus que nós carregamos dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente se esquece disso, porque tá ganhando bem, ou porque, sei lá, deu certo uma coisa na nossa vida, e aí você já tá com um carro melhor, com uma coisa melhor, e aí você vê de repente uma pessoa mais simples, porque ela tem uma moto diferente, ou tem uma bicicleta, ou nem isso tem. E a gente acaba olhando as fotos e olhando as coisas e querendo determinar: isso é sucesso, isso não é sucesso. No fim, todos morreram e foram esquecidos. Mas aquele rapazinho que nasceu na manjedoura,
E você pega a história de Elias, o tanto de milagre que Deus fez através dele, o tanto de coisa que foi feito, é impressionante. Eu gostaria de verdade de poder ser reconhecido dessa forma, não pelo fundo da foto, mas pela pessoa que está na foto. Percebe o poder de destaque que se dá a isso? Quando você é reconhecido pelo seu coração, não pelo lugar, nem pela roupa, nem pela marca. Você não é reconhecido porque as pessoas têm medo de você, porque as pessoas podem te ameaçar ou fazer algum tipo de coisa. Não, você é reconhecido porque dentro de você as pessoas conseguem enxergar Deus nas tuas atitudes. Você é respeitado por isso. E a gente sabe que desse mundo, da mesma forma que a gente chega, a gente vai. A gente não leva nada. Mas essa glória de ser reconhecido em vida, ela permanece por longas e longas gerações. A gente olha os exemplos de todas essas pessoas que cruzaram o caminho de Deus, né? Todos eram pessoas simples, eram pessoas humildes. Claro que a gente olha que ao longo do tempo, como Salomão, como Davi, teve pessoas sim, de muitas posses, muito ricas, mas isso não quer dizer nada também, porque Davi, ele simplesmente jogou fora a salvação dele, porque muitas vezes se perdeu no meio dos bens, se perdeu no meio das coisas, e isso sempre acaba acontecendo. A vaidade, o orgulho, né, a gente querer impor certas coisas por achar-se melhor que os outros. Você quer ter uma real sensação disso? Vamos imaginar que você não sei qual é o seu tamanho nem nada, também não sei como é o seu corpo, nem qual é a sua força, mas vamos pegar que você encontrou uma pessoa que fisicamente ela é menor que você em todos os aspectos, e você olha que você dominaria essa pessoa usando a tua força facilmente, que você conseguiria bater nessa pessoa facilmente, e essa pessoa ela vem te afrontar, vem falar coisas que você não gosta, vem te julgar, vem te condenar, até que você sai do sério. Você sabe que você tem força o suficiente para dar uma surra nessa pessoa. Qual é o teu comportamento? Você vai colocar essa pessoa no lugar dela? Ou você vai agir como Deus ensina? Você percebe que o poder estava na tua mão, mas você não usou. Jesus tinha esse mesmo poder. Era exatamente essa mesma situação que eu passei para vocês. Ele tinha o poder para acabar com todas as pessoas. No entretanto, as pessoas cuspiam nele, as pessoas humilhavam ele. Ele teve que fugir diversas vezes. E percebe que a história dele não foi diminuída por nada disso. Não foi diminuída pelo fato dele não ser rico, não foi diminuída pelo fato dele ter nascido numa manjedoura, não foi diminuído por nada. Não são essas coisas que tornam grandes o homem. Muitas vezes você fica pensando, o que os outros vão pensar de mim se eu perdoar ele? O que os outros vão pensar de mim se eu não ir lá e fazer isso? Sabe? O mal, ele não é solução de nada. Você ser tão ruim quanto os outros não te torna melhor que ninguém. Você ir lá e fazer pior que a pessoa te fez não te torna melhor que ninguém. Pode ter certeza que é numa atitude de amor que as pessoas vão parar e vão ficar pensando em você. Não nas atitudes que é normal. Não no modo que a gente aprende a vida inteira a reagir. A agressividade, a pagar com a mesma moeda, a pôr medo nas pessoas, a ameaçar, a chantagear. Fica sempre com esse tipo de coisa. Você não tem nada de valor dentro de você, então você precisa criar medo. Porque é a mesma coisa, se a sua mãe ou seu pai te pede alguma coisa, você não faz aquilo porque você tem medo do castigo que eles vão fazer. Você faz aquilo por respeito, pelo amor, pela autoridade que ele tem sobre vocês. É diferente. Percebe que esse respeito, esse é o sentimento que as pessoas têm que ter conosco. Não porque eu sou fulano e fulano tem que... Não, senão ele vai me prejudicar. Olha, você percebe que numa ameaça a gente tem mais medo do que pode acontecer com a gente do que olhar a pessoa e falar, não, eu gostaria de fazer isso por você, por favor. Se Jesus estivesse na sua frente e te pedisse alguma coisa, você não faria? Ou você vai falar, não vou fazer não. Claro que você faria. Você fala, nossa Senhor, como eu posso te ajudar? Com toda a bondade do mundo, com toda a vontade do mundo.
querendo estar perto dele, querendo poder ver ele fazer as coisas que ele fazia, ouvir as coisas que ele dizia. Você estaria ali porque você gostaria de estar. É a mesma coisa, eu não sei se tem algum artista, alguma coisa que você gosta, mas se você soubesse que ele estava em algum lugar e que você tivesse a chance de, sei lá, tirar uma foto, conversar, você não iria? Agora vamos imaginar que essa foto você tirou num lugar simples. Iria mudar o conteúdo da foto? Percebe que o cenário, ele só completa quando são desconhecidos, quando são estranhos. Se as pessoas fossem te conhecer hoje, se elas fossem, sei lá, escrever na tua lápide, aquelas frases, não sei o nome que põe aquilo, mas tá bom, vocês entenderam. Aqui jaz, não sei lá o que elas escreveriam? Você tem deixado se mostrar esse Deus que está no teu coração, ou você tem ostentado os teus bens? Tirado foto do que você tem, do que você come, do que, sei lá. Eu não estou criticando as pessoas que fazem isso, tá? Isso não quer dizer, olha, essa pessoa faz isso, ela é uma má pessoa. Não é esse o ponto. O ponto que me chamou a atenção é justamente esse. Se tivesse numa foto com um muro simples, um estranho te olhasse, ele ia conseguir reconhecer o Deus que está em você? Ele ia conseguir olhar e sentir, sei lá, alguma coisa boa? Ou através das obras que você fez, da ajuda que você faz? Não que isso garanta a vaga do céu de ninguém, porque não é nada por nossos atos que a gente faz, mas é pela misericórdia de Deus. Mas você percebe que quando a gente se envolve nas coisas que Deus faz, nós ganhamos um status muito maior que se a gente tivesse conquistado de repente um emprego maior, alguma coisa. Porque quando você ganha mais, de repente você faz o bem só mais para tua família, um celular novo, um carro diferente, sei lá, uma casa, e fica só naquilo. Junta um bando de pessoas que fica falando também, cara, eu não sei, eu não gosto, sei lá, isso pra mim é tão passageiro que não merece nem ser comentado. Outra coisa também que eu tava pensando, eu tô lendo Coríntios, tô no capítulo 8, e lá ele fala muito sobre a circuncisão. Então o povo de Deus, a ordem de Moisés, desde Abraão, era pegar os homens e cortar o pipi dele lá para ter aquela marca. E eu fiquei me pensando, e as mulheres? Como que a mulher falava que era cristã? Como que ela, na verdade não era nem cristã naquela época, né? Mas que ela acreditava em Deus? Não tinha. Você percebe como o batismo ele tornou acessível a todas as pessoas a mesma graça e a mesma bênção? E Paulo, quanto ele lutou por isso, para dizer, olha, isso daí é importante, mas não é tudo. O importante é ter fé em Deus. Percebe que era uma prática muito normal na época, e aquilo determinava ser judeu ou não. E Cristo veio lá e criou um batismo na água diferente para todos, incluiu todo mundo nisso. E igualdade é justamente isso. Deus não vai ver um homem ou uma mulher como coitado ou como incapaz, porque na presença do Espírito Santo todos nós somos iguais. Quantas mulheres não fazem muito mais que um homem? Quantas vezes elas não têm o comportamento, a força, a determinação e a garra? Muito mais. Porque não existe isso de sexo frágil, de garantir direitos. Isso não tem nada a ver. Sabe, não tem nada a ver. Quem garante o sucesso ou não é Deus. Não é uma lei, não é um homem. Essa mania de querer determinar a força e a fraqueza de uma pessoa. É aquilo que você acredita, é aquilo que você faz. E se a gente notar uma coisa, Deus ele pede o tempo todo alguma coisa para nós. Vamos imaginar que Deus tivesse conversado com Noé, falado, olha, você vai ter que fazer a arca porque vai vir um dilúvio. Legal, nós conhecemos a história. Noé fez a arca e por ter feito a arca, ele salvou os animais e a família dele. E se Noé não tivesse feito a arca? O dilúvio ia vir do mesmo jeito e estaria tudo morto e fim. Bom, game over. Você já parou para pensar que o inferno é exatamente a mesma coisa? Deus está dizendo para você assim, olha, você precisa se salvar. Em outras palavras, faça a sua arca, chame a sua família, porque vai vir o dilúvio. E a hora que o dilúvio vir não vai sobrar nada, como não sobrou. O inferno é justamente isso. E às vezes a gente tem dificuldade de entender o que Deus está pedindo. Quantas vezes Deus não está falando, faça a sua arca, se prepara, faça a sua arca. E você está lá pensando na morte da bezerra, né? Não sei porquê.
Não sei porquê. Nós estamos terminando mais um ano, passando para 2022. Mais um ano para tentar de novo, mais um ano para fazer planos e simplesmente ser mais um ano. Mais um ano que você vai começar, não com o pé direito, mas com Jesus Cristo dentro do coração. Mais um ano que você vai refletir, olhar para as pessoas que muitas vezes vão estar dentro daquele lugar, ou ainda que você esteja num lugar que não esteja ninguém, mas você relembrar e pensar. O resultado do hoje da nossa vida, ele é um conjunto das nossas escolhas, ele não é o acaso. O acaso não vive a vida de ninguém. Se você não tem noção do que você tem feito, você está endemoniado, porque Deus ele está total noção de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente é. Então, nós temos que sim, olhe nos olhos das pessoas. Lembra do ano passado, quem estava ou como estava? Se esse ano não foi como você quis, você fez alguma coisa para ele ser diferente? Quando a gente usa o ódio ao invés do amor, a acusação ao invés do perdão, as pessoas se afastam. Ninguém chega perto de um cachorro que está latindo bravo. Ninguém chega. E talvez seja esse cachorro amargurado que tem afastado as pessoas de você. Tá certo que dependendo do tipo de vida que você tem vivido ou que você viveu, aquele não era já o seu lugar. Então não tem problema, você está numa fase de transição. Isso não tem problema nenhum. Mas nós devemos ter a real noção da onde nós estamos, para onde nós queremos ir, que nós temos que construir a nossa arca, colocar a nossa família, salvar os animais. E o dilúvio ele vai vir, cedo ou tarde. Uns antes para um, depois para outros. Sempre sabendo que um abraço, o que torna ele especial não é a roupa que a pessoa veste, mas o amor que ele deposita nele. A roupa não traz sorriso para o rosto, a roupa não traz brilho, a roupa não traz nada. Se o ter fosse suficiente para ser, não existia depressão, não existia antidepressivo, não existia calmante, não existia nada dessas coisas. Nem sempre aquele que conquista o mundo, ele continua com a sua alma, porque ele se vendeu. E quem se vende sente o quê? E tudo que eu falo, muitas vezes se encaixar para você e você está numa posição desfavorável hoje, não tem problema nenhum. Isso daí se resolve com Jesus, orando, se arrependendo, mudando os teus caminhos, mudando os seus pensamentos, mudando as tuas atitudes, valorizando as oportunidades que você tem. E é isso que basta, essa mudança. Então nós vamos começar mais um ano muito importante, como todos os anos são importantes. Só que nós temos que escolher sempre pelo jeito certo, escolher pelos valores que Deus ensina. Se você tem dúvidas no que e como escolher, olha como Deus ensina. Olha o bem que Deus quer. Deus ele não impõe nada para ninguém. Deus ele não cria histórias, ele não cria narrativas. Da mesma forma, quando Jesus ressuscitou, os soldados romanos ficaram mentindo, falando que ele não tinha ressuscitado, porque aquilo não ia pegar bem. A mentira ela está no meio de nós faz tempo. E o diabo, a única coisa que ele tem é a mentira, é a dúvida. Então ele vai ficar ventilando notícias, ele vai ficar ventilando coisas, pintando como se fosse a pior pessoa do mundo. Mas existem os fatos. Eu olhei e eu vi Jesus fazendo milagres, eu olhei e eu vi Jesus pregando, eu vi Jesus fazendo diversas coisas que eu nunca tinha visto outras pessoas fazerem. Chega no final eu vou acreditar no soldado romano. Não funciona assim. O tempo ele é senhor do destino. Claro que todas as pessoas têm direito de mudar, mas a partir do momento que ela mudou, ela mudou. Deixa no passado o passado. Começa esse ano diferente mesmo, de verdade. Diferente. Ainda que tudo mude, à sua volta, dentro de você, os teus valores, os teus princípios, eles devem se tornar iguais. Ainda que você ganhe muito dinheiro, ainda que você arrume outro emprego, ainda que tudo mude, os teus valores têm que se manter sempre iguais. A natureza de Deus, ela não muda. Amém? Um feliz ano novo para cada um de vocês. Amanhã eu gravo o áudio também, como todos os dias. O louvor não pode parar, o amor não pode esfriar. E nós vamos continuar caminhando dia a dia
juntos até alcançar essa salvação, até que a nossa arca esteja pronta e nós estamos prontos para o dilúvio, nós estamos prontos para o que vier. Se a tempestade for demais, Jesus acalma, mas nós não vamos desistir. Amém? Fiquem com Deus, sem excesso. Lembra que talvez as pessoas que estejam com você hoje sejam a última vez que vocês vão estar com essas pessoas. Valorize os momentos que você pode viver e não perca esses momentos porque algo não saiu certo. Lembra com a saudade da forma certa, não da forma errada, sem pesar, sabe? Mas sempre com muita alegria no coração. Um bom dia.